Meus amados irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nós vamos prosseguir estudando a palavra de Deus sobre Atos dos Apóstolos, as verdades de Deus que estão em Atos dos Apóstolos. E hoje nós estamos entrando no capítulo 2 de Atos, que para nós, para a igreja toda, para a igreja universal, quando eu digo igreja universal, não é uma denominação, é a igreja que é composta de todos os cristãos, de todos os matizes, que são cristãos verdadeiros. É muito importante para a igreja de um modo geral. Meus irmãos amados, a Bíblia diz, nós vimos a semana passada, que os discípulos estavam em Jerusalém esperando o derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo. E meus amados irmãos, a Bíblia diz que 10 dias depois da ascensão de Jesus, quando Jesus subiu para o céu, fazia 40 dias que ele estava ressuscitado. Depois de ressuscitado, o Senhor Jesus passou 40 dias aqui na terra. E depois dos 40 dias ele subiu ao céu e mandou que os discípulos ficassem em Jerusalém, até que lá do alto fossem revestidos de quê, meus amados irmãos? Revestidos de poder. Glória a Deus. E meus amados irmãos, a palavra Pentecoste é uma palavra grega que significa 50. Penter, 5, Pentecostes, Pentecoste, quer dizer no grego 50. 50 é o quê? 50 dias após a Páscoa. Quando você diz Pentecoste, etimologicamente quer dizer 50, porque era uma festa entre os judeus 50 dias após a Páscoa. E esta festa, irmão, esta festa lembrava duas coisas. Lembrava a entrega da lei, que foi 50 dias após a primeira Páscoa, quando os israelitas saíram do Egito. Os irmãos estão lembrados? Foi matado o cordeiro, o sangue foi aspergido nas portas, e os judeus foram libertos. Deus usou Moisés os levou ao deserto, e lá no pé do Monte Sinai, 50 dias depois da Páscoa, Deus entregou a lei. Deus entregou a lei lá no capítulo 20, 19 e 20 do Êxodo. Aquele fato, 19 e 20 do capítulo do livro do Êxodo, aconteceu 50 dias após a Páscoa. Foi a entrega da lei. E quando Israel entrou na terra prometida, nesse mesmo dia, era o dia do começo da colheita, era o dia das primícias. Quando Israel entra na terra prometida, justamente nesse dia, era o dia que colhiam-se os primeiros feixes de trigo, de cevada. Os primeiros feixes da lavoura eram colhidos exatamente no dia de Pentecoste. No Antigo Testamento, ela era chamada Festa das Semanas, porque ainda não havia influência grega. Mas nos tempos de Cristo, como a influência grega era muito grande, então deixou de ser chamado Festa das Semanas, porque eram 7 semanas, para ser chamada Festa de Pentecoste, por causa da influência grega. Muito bem, meus amados irmãos. E a Bíblia diz que eles estavam, capítulo 2, versículo 1, por favor, capítulo 2 de Atos, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Glória a Deus. Cumpridos os dias de Pentecoste, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo. Todos quem? Me ajudem a entender. Todos os discípulos, mas na realidade não eram todos. Eram cerca de 100, não eram todos os discípulos que Jesus tinha, porque está escrito na Bíblia que quando Jesus ressuscitou, já tinha uma comunidade de 500 crentes. Vamos ver isso em 1 Coríntios 15 e 6. Quando Jesus ressuscitou, já existia deixou uma igreja com mais ou menos 500 membros.
1 Coríntios 15, 6. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Quando Paulo escreveu a sua epístola aos Coríntios no ano 53, 20 anos depois da morte de Jesus e da ressurreição, diz que ele conta que quando Jesus ressuscitou, apareceu de uma vez a mais de quantas pessoas, irmãos? 500. Então já existia pelo menos uma igreja de 500 membros quando Jesus ressuscitou. Mas no dia de Pentecoste não tinha 500 lá. Glória a Deus. Deixe-me ver aqui onde fala que a multidão era cerca de 120. Capítulo 1, versículo 15. Veja aí, capítulo 1, versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Pronto, somente até aí. Lá no cenáculo só tinha quantas pessoas, irmãos? Mas já existiam quantos crentes? Vocês não estão entendendo. Quantos crentes já existiam? 500. E por que só tinha 120 no dia de Pentecoste? Hein, irmãos? Meus irmãos, porque orar é coisa difícil, irmãos. Né? Eu conheci um pastor, ele está vivo, está bem velhinho. E ele falava com uma certa dificuldade, e ele disse, orar, eu oro porque precisa, mas não é muito bom não, glória a Jesus. Ele dizia isso, né? Porque ele dizia que não é fácil, não é que ele não gostava de orar, é que não é fácil se ajoelhar e passar 1 hora, 1h30, 2 horas diante do Senhor, orando, intercedendo, louvando, apresentando as necessidades. Ele dizia que não era fácil. Então existia 500 discípulos, mas para receber o Espírito Santo em oração, só tinha quantos, meus amados irmãos? 120. E os outros 380? Onde estavam? Glória a Deus, hein? Hein, irmãos? Onde era que eles estavam? Não sei, talvez passeando no shopping, não é, irmão? Glória a Deus. Pode saber que a senhora tem crente passeando lá, glória a Deus, né? Talvez, o que mais? Brincando de videogame. Se fosse hoje, claro que naquela época, evidentemente, não tinha essas coisas, mas nós estamos atualizando, nós estamos contextualizando. Fazendo alguma coisa e outra coisa fútil. Quem sabe estava no futebol, quem sabe estava... Que é muito mais fácil essas coisas do que orar. Os irmãos vejam que hoje em dia, cada dia que passa, a oração está ficando mais difícil. Antigamente, quando nós pentecostais chegávamos na igreja, nos ajoelhávamos, chegávamos pelo menos 1 hora, meia hora antes do culto, e nós nos ajoelhávamos e só nos levantávamos quando tocava uma campainha. Hoje nem campainha tem mais, glória a Deus. Não tem mais campainha nas igrejas porque não precisa, porque quando levanta da oração, todo mundo já está sentado. Glória a Deus, irmãos, isso aí é uma realidade, ninguém se ofenda com isso, mas é uma realidade. Glória a Deus, pessoas que chegam para orar cedo, tem muitos círculos de oração que não são mais círculos de oração, são círculos de conversação. Glória a Deus, né? Só conversa, cânticos e conversa. Tem vigília, irmão, que não é mais vigília de oração. Quando eu aceitei a Cristo, a vigília era 1 hora de joelhos e 1 hora a noite toda de louvor, de palavra. Quando estava 1 hora, dobrava o joelho outra vez e só levantava 1 hora depois, mais louvor, mais palavra, e assim até as 5 da manhã, das 11 da noite até as 5, 1 hora de oração, 1 hora de louvor e palavra. Mas hoje não. Hoje leva uma zabumba, glória a Deus, né, irmão? E bate a zabumba a noite toda, e uma bateria batendo, e guitarra, e canta, e traz pregador de fora, chega 5, 6 pregadores, e, meu irmão, não é a vigília de oração. Você passou a noite acordado. Glória a Deus, passou a noite acordado, mas não pode chamar de vigília de oração. Vigília de oração é 1 hora de joelhos, outra hora de louvor e oração e mensagem, outra hora de joelhos até o dia amanhecer. Quem crê nisso, diga amém, em nome de Jesus, né? E às vezes leva um munguzá e aquela festa, aquela farra, né? Que mais? Café, bolacha, queijo. Tem gente que já está com a boca cheia d'água, né, irmão? Glória a Deus, a essa hora. Então, meus amados irmãos, mas orar é difícil, por isso que eram 500 crentes, mas só 120 estavam no cenáculo em oração. E as coisas só acontecem através de quê, meus amados irmãos? De oração, irmãos. Não sei se foi John Wesley que disse que
quase com certeza foi ele disse que Deus não faz coisa alguma senão em resposta das orações, irmãos. Glória a Deus, nós estamos orando, e eu sei que tem gente orando por um avivamento, orando por um despertamento espiritual, orando pela mocidade, orando pelas crianças, orando pelos jovens. Tenho certeza que tem gente orando, porque se não tivesse, não estaria acontecendo o que Deus está fazendo. Tem alguém orando, tem ou não tem, irmãos amados? Tem alguém orando de madrugada, tem alguém orando na consagração, tem alguém orando no círculo de oração, tem alguém orando antes do culto, de joelho, buscando a Deus. Deus vai dar grande vitória, porque tem gente orando. Agora, nunca vamos esperar que todos orarão, nunca vamos esperar. Porque gravem isso na mente. Quantos discípulos já tinha quando Cristo foi para o céu, ressuscitou e foi para o céu? Já tinha 500. E na oração? 120. Você faz parte dos 380 ou dos 120? Glória a Jesus. Olhe, cuidado para não mentir. Jesus pode voltar hoje. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você faz parte dos 380 ou dos 120? Tem gente que chega na igreja nem se ajoelhar. Quando eu era novo crente, dizia assim: tem a oração do cipigato. Era aquele crente que chegava na igreja já na hora do culto, aí fazia assim, se ajoelhava e fazia, aí se levantava. Glória a Deus. Era a oração do cipigato que os pastores diziam. Hoje nem essa faz mais. Tem gente que chega na igreja, senta. Glória a Deus, nem se ajoelha, nem invoca o nome do Senhor, nem adora a Deus, não se ajoelha mais. Chega desfilando, senta aí. Ele está no cinema, ele está no teatro, ele está numa casa de show. Mas aqui não é casa de show. Disse o Senhor: a minha casa será chamada casa de oração. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Amém. Casa de oração. Então, meus amados irmãos, primeira lição que nós aprendemos é que nem todos são de oração. Mas se tiver uma pessoa orando, Deus pode fazer milagre em resposta àquela pessoa. É porque não está no meu script, mas os pastores devem lembrar que a Bíblia diz que Deus procurou um homem que estivesse na brecha. Quem lembra desse versículo? É Ezequiel? Quem lembra da referência bíblica? Ezequiel diz que procurei um homem que estivesse na brecha. Deus disse que se tivesse um homem orando, se tivesse um homem com a vida consagrada, ele iria atender, mas diz que não achou nenhum homem. Hein? Muito bem, está aí, Ezequiel 22:30. Muito obrigado, parabéns. Quando não merece um gato, eu dou os parabéns. Glória a Deus. Aleluia. Então, olha aí. Leia, por favor. Pastor, está na tela, por gentileza. E busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Eita, irmãos. Será que se Deus procurar aqui, vai achar? Uma pessoa de joelhos tapando a brecha? Será que vai achar? Hoje aqui ele acha? Quantas pessoas chegaram aqui a uma hora antes de levantar da oração? Chegaram aqui e dobraram os joelhos. Quantas pessoas chegaram aqui 1 hora e dobraram os joelhos? Ou meia hora, 30 minutos. Quem chegou 30 minutos aqui e dobrou os joelhos e começou a interceder pela igreja, a interceder pelo ministério, a interceder pelas crianças, a interceder pelos adolescentes, a interceder pelos jovens, a interceder pelos anciãos, a interceder pelos casais, pelas famílias, a interceder por um derramamento do Espírito Santo, a interceder para Deus abençoar a igreja, para Deus tirar os escândalos, para Deus fazer milagre, para Deus repreender a fúria do diabo, para Deus abençoar a pátria, para Deus abençoar o Brasil, para Deus repreender o espírito da fome, o espírito da miséria, o espírito da destruição. Deus disse: eu procurei dentre eles um homem que estivesse tapando a brecha. Brecha por quê? Porque aí fala de uma barragem. Quando uma barragem dá uma brecha, o que é que pode acontecer? Quando a brecha vai abrindo, o que é que pode acontecer, irmão? Um desastre. Então tapar a brecha quer dizer fechar as destruições, tapar aquilo que pode causar um grande prejuízo e pedir a bênção do Senhor. Amém? Então nós já aprendemos isso. Agora vamos ao capítulo 2, versículo de número 2. Capítulo 2 de Atos, versículo 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados.
quebrantados. Quem pode dizer amém, irmãos? Primeira coisa que nós aprendemos aqui neste versículo é que Deus opera de repente. A palavra de repente no grego é egeneto, que significa sem aviso prévio. Os avivamentos de Deus, irmãos, eles vêm de repente. Por isso que muita gente não está crendo que vai haver um avivamento, porque olha para as circunstâncias. Se você olhar para as circunstâncias, você não vai crer mesmo. Se você olhar para o que está acontecendo, você não vai acreditar mesmo. Se você olhar para o mundo, se você olhar para a sociedade e se você olhar para a situação da maioria das igrejas, você vai dizer, meu Deus, não vem mais. Mas Deus opera de repente. Quem pode dizer glória para Deus nessa noite? De repente. Num abrir e fechar de olhos, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Então, irmão, não deixe de crer no agir de Deus. Na sua casa, na sua família, nos seus filhos, nos seus netos, nas suas netas, nos seus pais. Não deixe de crer no milagre, porque Deus sopra de repente, alguma coisa vai acontecer. Contrário às circunstâncias, contrário às adversidades, contrário à frieza, contrário à indiferença, de repente o vento sopra. Não sei se vocês conhecem um hino de uns 20 anos ou 30, não sei, que diz: quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar quando o vento soprar. E qual é para Deus operar? Precisa de quê? De nada, é só de repente. Um avivamento vem de repente. Se tiver alguém na brecha, o segredo é ter alguém na brecha, orando, intercedendo, tapando a brecha, né? A coisa rompendo, a coisa ruindo, a coisa rachando, e você na oração, tapando a brecha. Não se incomode se os outros não querem. Não se incomode com a vida de ninguém. Cuide da sua vida. Diga, eu vou tapar a brecha, eu vou tapar a brecha. Se você quiser me ajudar, bem. Se não, glória a Deus. Eu conheci um pastor de saudosa memória, uma pessoa muito importante, e aquele pastor, ele tinha uns filhos, e naquele tempo não podia fazer barulho, hoje não pode fazer barulho. E ele tinha um culto matutino na casa dele, e ele ligava uma corneta dentro de casa. Ele era um pastor e ele evangelizava no lombo de um jumento, do lado de uma caçambazinha de madeira, uma corneta de som, e na outra caçamba a bateria, o aparelho de som e a bateria, e a corneta ia no braço, no jumento evangelizando. E ele pegava essa corneta de madrugada na casa dele às 4 da manhã e ligava esse som para acordar os filhos. Glória a Deus. Ele dizia, ele falava grosso, dizia, eu vou orar, e quem quiser orar comigo se levante, e quem não quiser, fique dormindo. Quem era doido de ficar dormindo com um vozerio desse de madrugada dentro de casa? Tudo se levantava a pulso, mas se levantava para orar. Glória a Deus. E foi uma época de grande avivamento. Isso foi em Santana do Ipanema. Isso foi nos anos 1959 para 1960. Foi um grande avivamento, porque tinha gente na brecha. Tinha gente na brecha. E o Senhor visitou aquela igreja, e o Senhor fez reboliço naquela igreja de 1959 para 1960. Por quê? Porque Deus está procurando alguém na brecha. Se não se incomode se os outros não lhe acompanharem. Não se incomode se os outros não lhe ajudarem. Vá tapar a brecha de joelho na oração. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, de repente, as coisas de Deus vêm de repente. Segunda coisa que eu aprendo, elas vêm de onde? Leia de novo, por favor, o versículo 2. E de repente veio do céu. Veio de onde, irmãos amados? Mais forte, veio de onde, irmão? Do céu. Pronto. Meus amados irmãos, o que é que nós aprendemos aqui? Na ausência das coisas vindas do céu, o que é que os homens fazem? Quando não vem do céu e os homens querem, o que é que acontece? Não vem do céu, não quer esperar em Deus que venha do céu, e as pessoas inventam coisas da terra. Quando você liga a internet hoje em dia, você vê coisas absurdas e bizarras na internet, dizendo que são pentecostais, envergonhando o nome pentecostal.
envergonhando o nome pentecostal. Coisas absurdas, coisas esdrúxulas, coisas terríveis na internet. As pessoas fazendo coisas ridículas, dizendo que são pentecostais e se envergonham. Isso aí, irmão, é o diabo usando para quê? Para que não se busque o verdadeiro. Com medo do falso, não se busque o verdadeiro. A Bíblia diz que veio do céu. Do céu. Nós não queremos invenções da terra, nós queremos avivamento vindo do céu. E o pior que tem crente sem sabedoria, que em vez de esperar o do céu, sai procurando os da terra. Invenções, por aí afora. E vai para uma igreja, e vai para outra, e vai para um... Meu irmão, espere pelo do céu. Aleluia. Eu prefiro esperar pelo do céu de que inventar coisas, inventar marmotagens, inventar coisas ridículas. Vamos esperar pelo do céu. Agora, irmão, quando é do céu é bonito. Quando é da terra é feio. Quando é da terra é ridículo. Mas quando é do céu, até um grito, glória a Jesus, ele fica bonito. Pastor, e dá para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus? Dá para discernir? Dá um dos irmãos amados. Não está no script, por favor, Salmo 76 e 10. Pode colocar na tela. Salmo 76 e 10. Glória a Deus. Não, perdão. Salmo 76 e 1. Acho que foi equívoco meu. Salmo 76 e 1. Conhecido é Deus em Judá. Pare até aí, por favor. Conhecido é Deus onde, meus irmãos? Em Judá. Quer dizer que quando as coisas são de Deus, são conhecidas. E quando não são de Deus, também é conhecido. Conhecido é Deus em Judá. Aleluia. O maior dom não é o dom de falar línguas. O maior dom não é o dom de profecia. Eu acredito que o maior dom é o dom de discernimento. Porque se você não tiver o dom de discernimento, você perde todos os outros dons. Perde o dom de discernimento. Eu estava em um culto. A gente conhece quando é Deus e quando não é Deus. A igreja, interessante que a igreja é sábia. Tem alguns meninos que não discernem, que não conhecem, mas a igreja conhece. Eu estava em um culto em 1986, em uma cidade, e eu estava em uma escola dominical, quando Deus usou uma irmã em profecia por uns 4 minutos. Mas Deus falou, Deus usou aquela irmã. Deus usou ela em profecia de Deus e toda a igreja gemia, entendendo que era Deus falando e eu entendendo que Deus estava falando. Depois de 4 minutos, Deus terminou de falar. Aí a irmã achou bonito e continuou mais 15 minutos. Mas só todo mundo entendeu que Deus só falou 4. E ela acrescentou mais 15. E todo mundo viu que não era mais Deus, porque conhecido é Deus na Assembleia de Deus. Não venha com marmotagem, porque a igreja conhece quando é Deus e quando não é. É o dom de discernimento. Discernir quer dizer entender, compreender, distinguir o que é de Deus e o que não é, irmão. Então nós vamos esperar no Senhor. O som vindo do céu, de repente veio do céu, não produzido por engenhos humanos, não produzido por sagacidade humana, para ser batizado com o Espírito Santo, dê glória, encarcar na cabeça da pessoa e balançar, a pessoa fica meio doida e termina, não faça isso não, quero não, assanha o cabelo da pessoa e arriscado arrancar o couro cabeludo. Não. Para Jesus batizar com o Espírito Santo, não precisa agitar a cabeça de ninguém. Está certo, irmãos amados? Está certo? Não. Vem do céu. Aleluia! Vem do céu. Vem do céu. Sem agonia, sem atropelo, sem dar rasteira no povo para o povo cair. Tem outros que botam o dedo assim na testa da pessoa, assim. Aí dizem, eu não sei, diz que se apertar muito aqui, a pessoa fica meio zonza e cai. Glória a Deus. Aí encarca na testa da pessoa e vai derrubando. Uma vez, tem 2 irmãos aqui de uma cidade, eles estão aqui, eu os vi entrando na igreja. Eles não lembram dessa história que foi antes deles. E
um irmão, chegou uma pessoa de outro estado derrubando o povo. E botava o dedo na testa, derrubava, pum, era tanta gente caindo. E tinha um irmão que era muito sério, e o pregador disse: olha, quem não caía porque está cru, quem não caía porque está incrédulo. Aí chegou na testa do irmão era um presbítero, aí encarcou e o irmão caiu. Quando terminou, o irmão disse: irmão, o senhor caiu? Esse caiu, meu irmão. Caí. Ele disse: mas o senhor acredita nisso? Não. E por que o senhor caiu? O homem disse que quem não caísse era cru. Eu, para não ser cru, caí. Glória a Deus. Glória a Deus. Você lembra desse negócio? Pastor Olímpio lembra dessa marmota. Mas não foi ele não, glória a Deus. Foi a pessoa bem. Glória a Deus, foi ele não. Porque alguém pode dizer que foi ele. Foi não, hein? Esse irmão já dorme no Senhor, esse irmão que caiu. Então, irmãos amados, não queremos invenções humanas. A Assembleia de Deus não precisa disso. De coisa da terra, de sagacidade da terra, de invenção. Isso não edifica, isso não leva a nada. Quando termina, a pessoa está com a cara para cima, sem nada, vazia. Batismo com o Espírito Santo revoluciona a vida das pessoas. Batismo com o Espírito Santo lhe dá visão espiritual. Batismo com o Espírito Santo lhe traz discernimento. Batismo com o Espírito Santo lhe fortalece para você ser crente e fazer a obra de Deus. Quem diz aleluia para Jesus? Mas tem que vir de onde, igreja? Tem que vir de onde? Amém? Amém? Do céu, veja. É do céu. Eu já vi muito isso, vindo do céu. De repente vem do céu. O pregador está pregando, de repente o Espírito é derramado. Já vi. O pregador está pregando a palavra, do nada o Espírito é derramado e as pessoas começam a falar em outras línguas e a profetizar. Glória a Deus. Eu já vi a banda tocando, banda de sopro, banda de instrumentos de sopro. E eu já vi, um dia eu estava em um culto quando a banda tocou em 316 da harpa, e quando eu estava do lado do coral e olhando para a banda estava de frente, quando o culto normal, e eu olhei para a banda e vi fumaça branca saindo em aspiral de dentro dos instrumentos. E eu não disse a ninguém. Daí a pouco o Senhor começou a batizar com o Espírito Santo e a banda não pôde terminar o hino. Eu já vi banda eletrônica, banda que naquele tempo chamava conjunto eletrônico, era chamado conjunto. Eu já vi conjunto eletrônico naquela época de guitarras e baixo começar a tocar e só tocar até a metade do hino, porque de repente desceu do céu um vento veemente, impetuoso, que encheu a casa. Quem dá glória para Jesus é do céu. Eu quero coisa do céu e não fabricado pelos homens. Dá para dizer aleluia, igreja? Dá para dizer aleluia, igreja? Veio do céu. Não houve manipulação, não houve invenção, não houve marmotagem. Não. Veio de onde, meus amados irmãos? Do céu. Um vento. Veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso. Como um vento. Não era um vento, era como. As coisas de Deus, elas são comparações, elas são metáforas, elas vêm como um vento veemente e o que, meus amados irmãos? Impetuoso. Não é que o Espírito Santo é um vento, é como no batismo de Jesus, o Espírito Santo apareceu em forma de quê? Não é que o Espírito Santo é uma pomba, ele apareceu em forma. Não é que ele é uma pomba, né? Senão qualquer pomba voando, você diria que era o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não é uma pomba. Ele apareceu com o formato de uma pomba, que não dá tempo de explicar o motivo pelo qual ele apareceu em forma de pomba. Então veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, que encheu o que, meus amados irmãos? Encheu toda a casa em que estavam assentados. Amém? Amém? Um vento impetuoso e estrepitante é símbolo do Deus poderoso e soberano e absolutamente livre. Porque a palavra espírito no grego é pneuma. Espírito é pneuma. De onde vem em português a palavra pneu? Você anda no carro e o carro tem 4 pneus. Por que aquela roda é chamada pneu? Porque ela é cheia de ar
comprimido. Ela é cheia de vento. Por isso que ele leva o nome de pneu. Porque a palavra pneuma, no grego, é espírito. Espírito é a mesma palavra que se usa para vento. E no hebraico é ruach. Ruach. Lá no livro de Gênesis diz assim: o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E ali no hebraico é ruach. Os irmãos que entendem de hebraico me explicaram isso. Ruach, que é um vento forte, não é uma brisa suave, é um vento forte, é um vento que é arriscado secar as águas, é arriscado abrir o mar. Esse vento é forte. O ruach de Deus, o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então o Espírito Santo, ele vem como vento, ele vem como fogo, ele vem como pomba. Ele não é pomba, ele não é fogo, ele não é vento, ele vem como. A ação dele é como. Por sinal, existe uma seita que diz: o Espírito Santo não é uma pessoa, porque ele é uma pomba, ele é o vento. Não, deixe de ser tão soberbo. O Espírito Santo nem é vento, nem é pomba, nem é fogo. O Espírito Santo, ele age como? Veio um som veemente, impetuoso, como um vento. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, por que o Espírito Santo, ele veio com essas manifestações? Por que o Espírito Santo veio com essas manifestações? Glória a Deus. E meus amados irmãos, eu achei aqui Agostinho, o grande teólogo do século V, Santo Agostinho, ele dizia: nós temos 5 sentidos e Deus manda fenômenos sensíveis, audíveis e visíveis. Como nós somos seres humanos e temos os 5 sentidos, Deus se utiliza de coisas que toquem os nossos sentidos. O som tocou o quê? Veio do céu um som. Um som tocou o quê? Nos 5 sentidos dele. Qual foi o sentido que foi usado? A audição. Veio um som. Como um vento veemente. Mexeu em quê? O vento veemente. Eles sentiram onde? O vento veemente. No corpo. Como um vento no toque, né? No toque, no tato, né? Do tato. Eles sentiram como um vento veemente impetuoso. E apareceram línguas, foram vistas por eles, línguas repartidas como o que, irmão? De fogo. E qual foi o órgão do sentido que atuou? Então, no Pentecostes, Deus usou 3 órgãos dos sentidos. Ele usou o tato, para você sentir o vento. Ele usou a audição, para ouvir o som. E ele usou o que mais, meus amados irmãos? A visão, para ver as línguas repartidas como que de fogo. E depois ele usou a boca para falar as línguas estranhas. Então, irmãos amados, o fogo é símbolo metafórico da presença de Deus. Isso está em Êxodo. Eu não vou ler para não tomar tempo. Mas quando Deus falou com Moisés, quando Deus apareceu a Moisés, ele apareceu em que forma de quê? Chama de quê, irmãos? De fogo. Deus falou com Moisés de uma sarça que ardia em fogo. O fogo representa Beda, que foi um servo de Deus britânico, conhecido por São Beda, que era um comentarista bíblico. Beda disse: o fogo representa a abundância da graça, pois como uma chama pode acender inúmeras lamparinas, assim o Espírito Santo em nós. Um crente incendiado, um crente com o fogo do Espírito Santo, o fogo fala de abundância. Porque, por exemplo, se todo mundo aqui tiver um candeeiro na mão apagado, para acender todos esses candeeiros, todo mundo aqui tivesse com uma candeia na mão apagada, para acender esses candeeiros bastava o que aqui hoje? Bastava o que hoje aqui para acender todos esses candeeiros? Uma chama, uma tocha, um candeeiro aceso. Um candeeiro aceso transmite fogo para 1000 candeeiros. Interessante que o candeeiro que passa o fogo dele não diminui. Ele acende 1000 candeeiros e o fogo dele não diminui. Continua a mesma chama. Quem diz amém em nome de Jesus? Por que é que o Espírito Santo é como fogo? É como línguas repartidas como que é de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, para por onde fosse do Espírito Santo. O que é que vai acontecer, irmão? Se cada crente aqui tiver uma lâmpada acesa, uma lamparina acesa do fogo do Espírito Santo, vai incendiar o mundo, irmãos. Vai incendiar o mundo. Por
que é que o mundo não está sendo evangelizado? Por que é que está havendo frieza? Por que é que está havendo apostasia? Por que é que está havendo abandono da fé? Por que é que está havendo tanta tragédia? Por quê? Porque está faltando pessoas com fogo. Porque uma vela acesa acende 1000 velas, e o fogo da primeira vela continua o mesmo. Um candeeiro aceso acende 1000 candeeiros apagados, e o fogo do primeiro candeeiro continua o mesmo. Fogo na Bíblia fala de abundância. Glória a Deus. Cirilo de Jerusalém, que foi um patriarca daquela igreja no século V, ele dizia, esse fogo também é para queimar os restos do mal. Aleluia. Queimar os restos do mal. Todos nós, irmãos, mesmo crentes, nós ainda temos restos do mal. E o que é que o fogo faz? O que é que o fogo faz? Queima. Tem um hino na harpa que eu canto quase todos os dias no meu devocional. Não é todo dia, mas quase todo dia o Espírito Santo me lembra dele. É o 291 da harpa, que diz assim, 290. Ó Senhor, nós esperamos que escute a oração. Nós teus servos já clamamos com humilde coração. Teu Espírito vem, derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem, confirma a petição. Prossiga. Deixa o fogo do Espírito se nos corações arder, para que tudo que é finito jamais possa se reter. A outra estrofe. Ó Senhor, me purifica, dai-nos mais da tua graça. Espírito vem, derrama sobre cada coração, e no crente que a ti clama, vem, confirma a petição. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim, a minha alma santifica. Ó Senhor, me purifica, tira o mal que está em mim. O fogo do Espírito Santo é para esterilizar as nossas almas. Antigamente na guerra, você sabe como era que esterilizava os bisturis das guerras? Mesmo nos hospitais que não havia recursos, você sabe como era que as facas de cortar, fazer cirurgia, elas eram esterilizadas? Quem sabe como era? Fogo. Simplesmente. Para não passar bactérias, para não passar vírus para os cirurgiados, eles pegavam fogo e acendiam na faca. A faca ficava pegando fogo do bisturi. Aí quando a faca estava incendiada, ia lá e cortava. Oh, meu Deus, tenha misericórdia. Então, meus amados irmãos, nós precisamos desse fogo para tirar os restos do mal. No hino da harpa, o hino 5, vamos ver o hino 5? Vocês precisam aprender a cantar. Os hinos da harpa têm teologia pura. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Escuta só. Eu tudo a Deus consagro. E agora? A terceira estrofe. Espírito divino. Espírito divino do Pai, a promissão. Sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo. Desce. Ó, desce fogo santo. Por que
Porque foi que o Espírito Santo no dia de Pentecoste, ele veio em forma de fogo para queimar os restos do mal, para queimar o que tem em nós que ainda não agrada a Deus. Porque foi, o fogo não veio, interessante, o fogo veio sobre quem? Onde foi que o fogo veio? Direto na língua. Vamos ver, precisamos observar tudo isso. O fogo veio direto na língua, não foi? Não, por favor, leia. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Observe que a língua de fogo não veio para a língua dos apóstolos, nem dos discípulos. A língua de fogo, a labareda, como que é de fogo, ela pousou onde, meus amados irmãos? Sobre, na cabeça. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Espírito Santo, ele pousa na mente das pessoas. Ele repousa na cabeça. Da cabeça é que através dos nervos motores, a mensagem do fogo vai para onde? Para a língua. Primeiro vem na cabeça. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você não perde o senso. Quando você é batizado com o Espírito Santo, você não fica... Irmão, você foi batizado com o Espírito Santo? Fui. Eu não vi nada. Não, não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. O Espírito Santo vem e chama de fogo para a sua mente, e da mente, através dos nervos, do comando dos nervos motores, vai a mensagem para a língua, mas primeiro vem para a mente. O fogo não veio direto para a língua, o fogo veio para a mente, para a cabeça. Glória a Deus. E também vem para queimar as más ideias, para queimar os maus pensamentos e colocar novos pensamentos na nossa vida. Porque foi que veio em forma de fogo no dia de Pentecostes. Interessante, Cirilo de Jerusalém, ele diz outra coisa. No Gênesis, uma espada de fogo impedia que os homens entrassem no jardim do Éden para ter acesso a Deus. No Pentecoste veio o fogo para reabrir a porta do paraíso para que todo mundo possa entrar. No Éden, uma espada de fogo impedia que os homens entrassem no paraíso. No dia de Pentecostes, o fogo veio para que as almas voltassem para o paraíso, para abrir as portas do paraíso. Leão Magno, que foi um grande homem, um grande líder cristão do século V, ele disse: assim como o Espírito de Deus pairava sobre as águas e as trevas, o Espírito de Deus veio como luz para afugentar as trevas pela palavra inflamada pelo Evangelho. Porque luz, fogo não somente aquece, mas fogo também o que, irmãos? Ilumina. O Espírito Santo, ele vem como fogo para aquecer, mas ele vem também como fogo para iluminar as mentes. Quando o Espírito Santo vem em forma de fogo, irmãos, ele ilumina as mentes. Ele aquece o coração, mas ele ilumina as mentes. As pessoas mais ignorantes, as pessoas mais brutais, as pessoas mais cegas, quando o Espírito Santo desce, quando tem um avivamento, que a língua de fogo do Espírito Santo desce, ilumina a mente dessas pessoas. Em Colônia Leopoldina, uma jovem aceitou Jesus como Salvador. Uma jovem aceitou Jesus em 1982. Uma jovem aceitou, ela hoje é esposa de obreiro. Ela hoje é esposa de um pastor que está no interior. E essa moça aceitou Jesus e a mãe levantou uma perseguição. A mãe levantou uma guerra contra a moça. A mãe deixou de dar as coisas à moça. A moça começou a padecer penúria, porque a mãe era inimiga do Evangelho. Inimiga. Isso eu conheço, o pastor Alberto conhece também. Glória a Deus. E meus amados irmãos, não sei se a irmã Mica está aqui. Irmã Mica também conhece isso. Meus amados irmãos, foi que aconteceu. A mãe dela, inimiga de crente, batia nela, rasgava a roupa e às vezes queria negar até a comida porque ela aceitou. A mulher inimiga, a mulher era possessa. Irmãos amados, Deus prepara que a mulher sai da casa, morava numa casa de aluguel, saiu da rua onde morava, longe da igreja, e alugou uma casa na frente da igreja. Olha como é que Deus faz. E um dia Deus mandou fogo. A mulher ruim, a mulher não queria saber de ser crente, mas Deus mandou um fogo nesse dia. O Senhor batizou tanta gente com o Espírito Santo. A igreja era bem pequenininha, e do púlpito eu avistava a casa. Do púlpito, avistava a casa do outro lado da rua. E eu olhava do púlpito, o fogo pegando, o Senhor batizando, as almas aceitando Jesus, e a mulher de vez em quando abria a porta. Não tem aquela casa de 2 rolos, uma porta em cima e outra embaixo? Ela abria e fazia pá, pá,
pá, pá. E eu dizia, traz ela, Jesus, traz ela, Jesus. E ela fechava e abria, fechava e abria. Umas 10 vezes ela fechou e abriu. Acho que na 11ª ela abriu as 2 bandas, correu e aceitou Jesus como Salvador. E morreu com mais de 100 anos, crente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que foi que fez aquela mulher entender o Evangelho? Que foi que fez aquela mulher entender a cegueira que ela tinha e aceitar a Cristo? Que foi a luz do fogo do Espírito Santo na igreja. O que foi que fez aquelas 3.000 almas que crucificaram Jesus? Muita gente que aceitou Jesus no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Muita gente dos que crucificaram Jesus aceitaram Jesus. Por que eles aceitaram Jesus? 50 dias antes eles crucificaram a Cristo, e 50 dias depois eles aceitaram. Por quê? A luz do Espírito Santo. Por que é que as pessoas não estão resistindo ao Espírito Santo? Por que é que as pessoas não estão sendo crentes? Não está havendo uma grande colheita. É porque está faltando a chama do Espírito. Quando a chama do Espírito desce na igreja, quantas almas aceitaram a Cristo naquele dia? Quase quantas almas, irmão? 3.000. A luz de Deus acendeu no coração do judeu. Irmão, judeu, pense num povo difícil de ser crente, é judeu. O povo judeu é muito pior do que o islâmico para ser crente. É mais fácil um islâmico ser crente do que um judeu. Porque o judeu rejeita Jesus. Eles dizem que Jesus não era o Messias. Eles querem provar que Jesus não era o Messias e eles rejeitam a Jesus. Mas quando a luz acende, quando a tocha de fogo desce, as mentes são iluminadas. Amém? Glória a Deus. Vamos para frente. E eu tenho muitos outros exemplos de quando Deus começa a operar, as pessoas elas são iluminadas em casa. Elas andam léguas para ser crente. Eu vivi uma época de avivamento no final dos anos, começo dos anos 90, no sertão. E a irmã Vaininha está aqui, ela lembra que a gente estava almoçando quando chegavam as pessoas na porta, batendo palma. E a gente ia abrir. Olha só, tem um homem que está aí, um senhor, é crente? É não. Eu deixava o almoço vir e olhar. Eram pessoas não crentes, suadas no calor de 40 graus. Pastor, eu vim do outro lado da cidade, porque eu não conseguia almoçar. Uma voz dizendo, vá aceitar Jesus como Salvador. Outras horas era noite, tomando café, e chegava gente batendo palmas na porta para aceitar Jesus. O que é isso? Quem foi que fez? É o homem que faz isso? Não é o homem, é a luz de Deus. É a luz de Deus que clareia. Por isso que o Espírito Santo ele vem em forma de fogo para iluminar as trevas. Irmão, se o Espírito Santo for derramado nesses últimos dias, essas trevas que estão aí da cultura woke, essas trevas que estão aí do progressismo, essas trevas que estão aí que promovem a imoralidade, os governos promovendo o pecado, os governos pagando caro para que o pecado seja divulgado, para que o pecado seja propagado. Irmão, isso para o Espírito Santo não é nada, é só a luz de Deus descer. E essas trevas serão dissipadas. Não tem barreira para a luz de Deus, não tem barreira. Não tem barreira para o Espírito Santo. Quando ele desce, ele alumia, ele esclarece as mentes. Não é obra do homem, é obra de Deus. Eu vou encerrar porque eu quero vocês ouvirem cantar mais um hino bem bonito. Glória a Deus e glória a Deus. Ele veio em chama de fogo no dia de Pentecostes. Para um pouquinho, para encerrar, para vocês já vão aí treinando aí, vá cochichando aí, Mateus, qual é o hino. Glória a Deus, para não demorar muito. Glória a Deus. A diferença, quando Jesus ressuscitou, olhe para cá, veja para cá. Quando Jesus ressuscitou, já vou encerrar, mas tem 5 minutos ainda para o hino que ser cantado. Quando Jesus ressuscitou, o que foi que aconteceu? Ele apareceu aos discípulos e ele fez o quê? Soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. No dia da ressurreição, 50 dias, o Espírito Santo veio. Para aí, eles não já tinham recebido o Espírito Santo? Já tinha. Mas olha o que é que Agostinho diz. A diferença entre o sopro de Jesus em João 20, 22 e Atos 2 e 2, com o derramamento do Espírito Santo, é que ao que não tem,
para que tenha. Ele dá o que não tem para que tenha, e ao que já tem, para que tenha com maior abundância. Porque se um não pudera ter mais do que o outro, não teria dito Eliseu ao santo profeta Elias: o Espírito que está em ti, haja em dobro sobre mim. Você já tem o Espírito Santo, mas o Senhor quer soprar, o Senhor quer dar um derramamento, o Senhor quer mandar um vento veemente, impetuoso. Quem quer entrar nesse vento? Quem quer entrar nesse vento? Deus vai mandar um vento veemente, impetuoso, que vai encher toda a casa.